Então vamos lá, vamos a mais uma videoaula do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Nós vamos entrar agora no capítulo 4 do livro de apoio de vocês e vamos falar das principais seitas modernas. Vocês podem acompanhando com a gente aí, nós colocamos alguns slides com conteúdo além do que tem no livro de vocês, para que vocês possam acompanhar. Nós colocamos, desta vez nós conseguimos colocar tanto escrito como também a filmagem. As principais seitas modernas. Com o aumento das heresias entre os diversos grupos cristãos do século XIX, algumas pessoas encontraram motivos teológicos doutrinários para fundarem seus próprios movimentos. Surgiram novas seitas também entre grupos religiosos não evangélicos ou não cristãos. Neste capítulo, nós iremos discorrer sobre alguns desses grupos e as principais crenças que os distanciaram das verdades bíblicas aceitas pelos evangélicos e protestantes. Apesar de haver algumas divergências entre os apologistas quanto à relação das principais denominações cristãs cujas doutrinas a colocam entre as seitas modernas, existem algumas que são praticamente unanimidade entre os pesquisadores. São elas Adventista do Sétimo Dia, Testemunhos de Jeová, Mórmons, Congregação Cristã no Brasil e Só Jesus. É importante a gente ressaltar que o fato de uma denominação religiosa ser teologicamente considerada seita não a torna nossa inimiga, mas simplesmente suas doutrinas não condizem com os preceitos bíblicos que norteiam nossa fé. Portanto, tanto o diálogo como as parcerias em prol de uma sociedade mais justa e solidária devem fazer parte das práticas de todas as igrejas que professam a fé em Jesus Cristo. A primeira seita cristã que vamos estudar são os Adventistas do Sétimo Dia. A síntese histórica do Adventismo diz que no princípio do século XIX houve um despertamento de interesse pela segunda vinda de Cristo entre os cristãos. Em 1818, Guilherme Miller, pastor batista no estado de Nova York, dedicou-se ao estudo detalhado das escrituras proféticas. Convenceu-se de que Daniel 8,14 se referia à vinda de Cristo para purificar o santuário. Fazendo cálculos, chegou à conclusão de que Cristo voltaria à Terra em 1843. Vamos falar agora sobre o fracasso de Guilherme Miller. Miller pregou a mensagem para classes especiais e cristãos de diferentes igrejas. Cerca de 50 a 100 mil pessoas prepararam-se para o fim do mundo. Muitos crentes doaram suas lavouras e se prepararam para receber o Senhor no dia 21 de março de 1843. Chegou o dia e o evento esperado não aconteceu. Miller revisou seus cálculos, descobriu um erro de um ano. Devia ser no dia 21 de março de 1844. Ao chegar essa data, nada aconteceu. Uma vez mais, um novo cálculo indicou que seria o dia 22 de outubro do mesmo ano. Porém, essa previsão também falhou. Na letra C, vamos falar a respeito do arrependimento de Miller. Guilherme Miller, dando toda a prova de sua sinceridade e honradez, confessou simplesmente que se havia equivocado em seu sistema de interpretação bíblica. Miller não mais tratou de defender a interpretação que havia proclamado por um quarto de século. Porém, nem todos os seus discípulos estavam dispostos a abandonar a sua mensagem. Dos muitos que o haviam seguido, 3 se uniram para formar uma nova igreja, baseada numa nova interpretação da mensagem professada por Miller. O desenvolvimento da seita. Um dia depois da grande desilusão, Hiram Edson, um fervoroso discípulo e amigo pessoal de Miller, teve uma revelação. Nela, compreendeu que Miller não estava equivocado em relação à data, mas sim em relação ao local. Disse que Cristo havia entrado no dia anterior no santuário celestial e não no terrenal, para fazer uma obra de purificação ali. Edson partilhou com outros membros de seu grupo as boas novas. Outros 2 grupos se uniram a essa nova revelação, um dirigido por Joseph Bates, que dava ênfase à guarda do sábado, e o outro dirigido por Ellen White, que dava ênfase aos dons do Espírito. Ainda falando sobre o desenvolvimento da seita, na letra A, vamos falar a respeito das revelações de Ellen White. As revelações de Ellen White tiveram muito
com a formação das doutrinas tiveram muito a ver com a formação das doutrinas dos adventistas. Seus escritos prolíficos contribuíram grandemente para a expansão da Igreja. Ela e seu esposo disseminaram amplamente seus ensinos proféticos e doutrinários por meio de revistas e livros. Embora a Igreja Adventista afirme que a Bíblia é sua autoridade doutrinária, ainda crê que Deus inspirou Ellen White em sua interpretação das Escrituras e em seus conselhos, conforme se encontram em seus livros. Ellen Goldwhite foi uma mulher com uma vida muito longa e ativa. Nascida em 1827 e afiliada a princípio no metodismo, seguiu mais tarde as doutrinas de Miller e, por seu matrimônio com um pregador adventista, se converteu em uma fervorosa propagandista destas ideias. Viajou incessantemente pela América, Europa e Austrália e escreveu infatigavelmente. Dotada de um poderoso dom de organização, as doutrinas e a expansão do adventismo devem-se a ela. Faleceu em 1916. Ainda sobre o desenvolvimento da seita, na letra B vamos falar sobre as obras da Sra. White. Como já dissemos, os livros da Sra. White são considerados inspirados por Deus e no mesmo nível da Bíblia. Citam apenas para comprovar o que ensinam, buscando versículos ou passagens isoladas. O livro Grande Conflito é considerado a obra-prima da Sra. White e recomendam-no largamente. Tal livro já foi editado em mais de 30 línguas, com uma vendagem superior a 2 milhões de exemplares. Entre outras obras, as mais importantes são Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo e O Desejado de Todas as Nações. Na letra C, ainda falando sobre o desenvolvimento da seita, vamos falar dos nomes da seita durante todo esse tempo. Os adventistas do sétimo dia já usaram através dos tempos os seguintes títulos: Igreja Cristã Adventista, Adventistas do Sétimo Dia, União da Vida e Advento, Igreja de Deus Adventistas, Igrejas de Deus Jesus Cristo Adventistas, Igreja Adventista Reformada, Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o nome atual. Existem outros grupos como Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Pacto, etc. Porém, o mais importante é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecido como Sabatista ou Sabatismo. Vamos, nesse próximo ponto, falar a respeito das doutrinas do Adventismo. Os sabatistas misturam algumas verdades com seus abundantes erros, daí poder enganar aos que com sinceridade se lançam em busca da verdade. Normalmente citam a Bíblia, porém sem cuidado de examinar o contexto. Embora muitas de suas doutrinas sejam ortodoxas, existem outras que desviam o crente do caminho real. Convém que os membros das igrejas evangélicas conheçam essas doutrinas e saibam como refutá-las, tendo em vista que eles também se dedicam ao proselitismo entre as igrejas evangélicas. Para conferir aí, veja o texto de Mateus capítulo 23 e o versículo 15. Vamos às principais doutrinas hereges do Adventismo. A primeira delas é a expiação incompleta. Os adventistas ensinam que Jesus entrou no santuário celestial no ano de 1844 e agora está cumprindo a obra de expiação. Essa doutrina é uma tergiversação das Escrituras, no esforço para justificar as previsões errôneas de Miller. A Bíblia ensina que Jesus penetrou no santuário celestial ao ascender ao céu, e não no ano de 1844. Aí os textos aí de Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, capítulo 4, capítulo 8, versículo 1 e 2, ainda em Hebreus o capítulo 9, versículo 11 e 12, versículo 23 a 26, e no capítulo 10, versículo de 1 a 14. Na letra B, sobre as doutrinas hereges, nós vamos falar que os nossos pecados foram lançados sobre Satanás, segundo a crença do Adventismo, aí na letra B. Os adventistas ensinam que o bode emissário de Levíticos, capítulo 16, versículo 22 e 26, simboliza Satanás. Todas as nossas iniquidades serão carregadas pelo diabo. Segundo eles, durante o milênio, Satanás levará sobre si a culpa dos pecados que fez o povo de Deus cometer e será confinado a esta terra desolada e sem habitantes.
O simbolismo real desta passagem mostra Cristo levando sobre si os nossos pecados. Veja João capítulo 1, versículo 29, Isaías 53, 6, Hebreus 10, 18, João 19, 30, 2 Coríntios 5, 21 e Romanos 8, 32. A letra C dos principais erros doutrinários dos adventistas é o sono da alma. Os adventistas ensinam que as almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. Este sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Eles baseiam esta crença principalmente no texto de Eclesiastes 9:5. Porém, as provas bíblicas da consciência da alma depois da morte acham-se nas palavras de Paulo, quando diz que ao deixar o corpo ele estaria com o Senhor. Nós podemos ver aí essas conferências nos textos bíblicos de Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24, 2 Coríntios 5, de 1 a 8, e outros textos, Lucas 16, capítulo 19 e 31, que é a conhecida passagem do rico e do Lázaro, e ainda Lucas capítulo 23, versículo 43. No Monte da Transfiguração, Moisés ele não estava silencioso, inativo e totalmente inconsciente enquanto falava com Cristo. Nós podemos conferir também essa passagem bíblica no capítulo 17 de Mateus, versículo de 1 a 6. E outro texto aí para conferência é Apocalipse capítulo 6, versículo de 9 a 11. Aí nesse próximo ponto, vamos falar sobre outras crenças errôneas do Adventismo. Normalmente as crenças de uma seita ou religião baseiam-se em motivos muito fortes relacionados à experiência de seus fundadores ou livros escritos e interpretados por eles. Nesse caso, os escritos dos fundadores tornam-se regra de fé e prática. No Adventismo, como em outras seitas, temos verificado que os escritos de seus fundadores continuam sendo seus sustentáculos doutrinários independentes da Bíblia. Vamos falar na letra A sobre as outras crenças errôneas do Adventismo. Vamos falar sobre a aniquilação de Satanás e dos maus. Os adventistas ensinam que Satanás, seus demônios e todos os maus serão aniquilados, completamente destruídos. A senhora White diz que a teoria do castigo eterno é uma das doutrinas falsas que constituem o vinho das abominações da Babilônia. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo, usando esse mesmo termo eterno, ele falou a respeito do castigo eterno, lá em Mateus, no capítulo 25 e versículo 46. Além disso, ele não disse aniquilação eterna, mas ele falou castigo eterno. Veja também o capítulo 9, versículo 43 e 44 de Marcos, também Apocalipse 19 e 20, capítulo 20 de Apocalipse também, os versículos 2, 7, 10 e 15. Na letra B, nós vamos falar sobre o principal e o mais conhecido erro doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a observância obrigatória do sábado. Os adventistas ensinam que os cristãos devem observar o sábado como dia de repouso e não o domingo. Creem que os que guardam domingo aceitarão a marca da besta. A senhora White ensina que a observância do sábado é o selo de Deus. O selo do anticristo será o oposto a isto, ou seja, a observância do domingo. Falando sobre essa questão do sábado, a Bíblia nos fala em vários textos bíblicos que o sábado, como regra, ele foi abolido com a inserção do Novo Testamento ou da Nova Aliança. E isso a gente vê que lá na palavra profética já era previsto a chegada desse novo concerto, em Jeremias no capítulo 31, versículo 31 a 33, e também em Oséias 2 e 11, quando fala do fim do sábado. E isso se cumpriu em Jesus Cristo. O texto de Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 17, nos faz entender claramente essa questão. Por essa razão, o sábado ele não aparece nos 4 preceitos de Atos, no capítulo 15, versículo 20 e 29, que é o concílio em Jerusalém, aonde os apóstolos decidiram ali quais seriam as regras que os cristãos que estavam adentrando aí na igreja recém-formada, aqueles preceitos que eles deveriam seguir, independente dos preceitos que os judeus entendiam como sendo parte da religião deles.
Então, na realidade, o cristianismo ele não é uma dissidência do judaísmo, ele é um novo concerto. E o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, deita por terra todas as teses dos adventistas. Paulo parece que está escrevendo aos adventistas quando escreve aos Gálatas e trata de livrá-los dos enganos dos judaizantes que queriam fazê-los guardar a lei. O livro inteiro de Gálatas ressalta que a salvação não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Faz menção da observância de certos dias como uma parte da escravidão da lei. Gálatas capítulo 4, versículo de 3 a 11. Cristo é o fim da lei. Isso é o que diz o texto de Romanos 6 e 14 e Romanos 10 e 4. Ainda falando sobre os erros doutrinários dos adventistas, vamos falar na letra C sobre a dieta alimentar religiosa. Faz parte ainda da base doutrinária dos adventistas a dieta alimentar, onde existe uma relação de alimentos puros e impuros, a exemplo do cardápio judaico e islâmico, onde a ingestão de determinadas iguarias compromete a santidade e consecutiva salvação eterna dos fiéis. Nesta relação aí de alimentos proibidos no Adventismo dos 7 dias, tá carne de porco, embutidos como salsicha, mortadela e tantos outros, ainda a ingestão de café, de alguns tipos de chá e outros alimentos aí que são proibidos, porque segundo eles, se alimentar desses tipos de alimento prejudica a salvação ou compromete a salvação eterna dos fiéis. Bom, gente, para concluir aí,